Olá, gente, boa noite a todas, todos e todos. Meu nome é Lari Ferreira. Muito obrigada pela presença de cada pessoa que está aqui me ouvindo, vivendo, me acessando. Com felicidade que a gente está aqui realizando o segundo encontro, né, no formato de oficina do workshop Acessibilidade Cultural para Artes Cênicas. Eu vou começar me autodescrevendo. Eu sou uma mulher negra de pele clara. Hoje o meu cabelo está em formato de rabo de cavalo, é um cabelo dredado, longo, cor castanho escuro. Eu uso uma blusa branca com uma miniatura de cachorro, um casaco marrom de mangas longas e também uma calça marrom com um tênis branco. E hoje a gente vai falar sobre a autodescrição nas artes cênicas e as diversas possibilidades de criação e estética dentro dos projetos de teatro, de artes cênicas, de dança, de performance, de circo. E para falar sobre esse assunto, a gente trouxe a Graciela Prozobon, e eu vou apresentar o que a Graciela faz e a formação dela. A Graciela Prozobon é diretora do Cinema Falado Produções, é especialista em acessibilidade comunicacional em conteúdos culturais. É licenciada em artes cênicas e dedica-se desde 2003 à produção e aplicação de recursos de acessibilidade. É pioneira na produção da audiodescrição, respondendo pela primeira sessão com audiodescrição no Brasil em 2003. Participou também da implementação das políticas públicas sobre recursos de acessibilidade na comunicação e na cultura junto ao Ministério das Comunicações e Secretaria dos Direitos Humanos. Ela produz o Festival Assim Vivemos e o Festival Experimenta. Prazer, Graciela. Tá com você, sim. Gente, boa noite. Obrigada pela presença. Lari já falou, né, um pouquinho sobre mim. Eu vou aprofundar um pouquinho minha trajetória aqui para vocês, com vocês. Quero ouvi-los também, né? Não temos pessoas com deficiência visual, eu acho, aqui, senão falaríamos fora do microfone, para que as pessoas com deficiência visual nos identifiquem no espaço, né? Porque senão a gente vira a caixa de som e as pessoas ficam sem saber espacialmente onde a gente está. Então já começamos aí. Uma dica, né, de atitude acolhedora, não é um recurso, mas sim uma estratégia, né, de acessibilidade, que é sempre falar um pouquinho fora do microfone para que a pessoa identifique no espaço. Muito obrigada por esse convite, é sempre muito bom, muito importante falar sobre isso. A gente está vivendo aqui um momento em que os recursos de acessibilidade eles já estão muito mais difundidos do que, digamos assim, na década anterior. Como eu estou desde 2003 trabalhando com isso, eu meio que separo nessas duas décadas, né? Uma que eu considero que seja muito de plantio e essa segunda que eu considero que seja muito já da colheita, né? Só que junto com essa, digamos assim, com esse volume maior, né, de acessibilidade que a gente já vê por aí nos projetos, nos produtores, nos editais, nas políticas públicas, vem também muito equívoco, muita dúvida. Então a gente está vivendo esse momento que, assim, tem muita acessibilidade, já tem, mas muita dúvida, né? Eu vejo que os produtores e os fazedores de cultura e os artistas não sabem direito do que se trata. E essa é uma crítica, inclusive, que eu faço às instituições, aos poderes que começaram a solicitar que os projetos tenham recursos de acessibilidade, mas sem que ofereça também esse apoio, esse tutorial,
né? Como que você diz, produtor, agora você tem que botar esse monte de coisa aí, é que nem, né, eu não sei quem tem filho aqui, mas não é assim, você não bota goela abaixo as coisas, você tem que explicar, ó, tem que comer o brócolis por isso, tem que comer a cenoura por isso, como que você faz, né, as coisas. E aí você introjeta aquele conhecimento, você entende o porquê daquela importância, você entende como que faz aquilo e aí você vai conseguir aplicar no seu projeto, né? Então eu considero que esse tipo de iniciativa que vocês estão tendo aqui e que, né, outros grupos também, né, estão me chamando para falar, e chamando o Christopher, e chamando o Giovanni, chamando as pessoas que fazem, né, a acessibilidade, é muito, muito, muito importante. Estou vendo que está sendo filmado, o que é ótimo, porque a gente pode depois multiplicar, né, esse momento aqui nosso, para que mais e mais pessoas possam acessar esse conteúdo e receber essas informações. Bom, a Lari falou um pouquinho, eu sou atriz, minha formação é como atriz, lá na Unirio e na CAL, na Casa das Artes de Laranjeiras. E em 2000, no ano 2000, eu fui convidada para fazer um curta-metragem chamado Cão Guia, no qual eu interpretava uma personagem com deficiência visual. Hoje, isso nem seria, digamos assim, preciso, porque já temos, né, aí também uma formação de artistas, né, com deficiência que estão aí no mercado fazendo coisas maravilhosas. Mas na época, lá em 2000, o diretor perguntou para uma pessoa, para outra, não tinha, tem uma atriz cega em Recife, era um curta-metragem universitário, sem nenhum recurso, não teríamos como trazê-la e tal. Tinha um grupo de teatro no Benjamin Constant que ele foi acessar, mas não havia ninguém com aquele perfil, e ele então me convidou para fazer essa personagem. Eu aceitei prontamente e fiz então meu laboratório, né? Fui ao Benjamin Constant, fiz aula de reabilitação, ganhei minha bengala, uma venda, e fui então, né, adentrar, digamos assim, esse universo que é o mesmo nosso, mas que é cheio de especificidades, né, que a gente não conhece, não sabe, não tem nem ideia. E a partir daí, então, fizemos esse filme, um filme que não tinha nenhuma pretensão, um filme universitário, mas que rodou o mundo inteiro. Foi uma coisa surpreendente, assim, o primeiro filme do diretor, o primeiro filme meu, o primeiro filme do ator, do Bruce Gomlewski, né, que hoje é um diretor, o primeiro curta dele, o primeiro do fotógrafo, enfim. E esse filme, então, fez uma carreira muito bacana nos festivais nacionais e internacionais. Bom, beleza, ganhei um monte de prêmio, eu ganhei prêmio de melhor atriz, foi super legal aquilo. E esse filme, então, foi convidado para participar de um festival alemão. Os produtores, o diretor e a produtora foram acompanhando o filme nesse festival alemão e chegaram lá e viram que era um festival de filmes sobre deficiências. E o festival alemão, muito rico, com muito dinheiro, levava as pessoas, levava os personagens. Então, além do encantamento de perceber que existia uma possibilidade de um recorte audiovisual nesse tema, tão profícuo, tão bom, né, filmes com qualidade tão maravilhosas, ainda por cima, todos os personagens lá. Pessoas com paralisia cerebral, que estavam fazendo arte, pessoas com síndrome de Down, pessoas cegas, pessoas tinha um personagem que vivia dentro daquele respirador, né? Que, enfim, aquela questão delicada que a pessoa não pode ficar fora, né, na atmosfera, precisa ficar dentro do respirador, estava lá com a sua maca. Então, tudo isso fez que o diretor e a produtora ficassem muito impactados e encantados, né, com isso. Voltando ao Brasil, eles propuseram, então, o Festival Assim Vivemos, a primeira edição do Festival Assim Vivemos,
um festival de filmes sobre deficiência. A primeira edição do festival foi um filhote do alemão, né? Tanto é que eles foram para lá, para a Alemanha de novo, para pesquisar no acervo do festival alemão essa primeira leva de filmes que seriam exibidos na primeira edição do festival. A partir da segunda edição, o festival ficou independente, sendo um festival brasileiro, internacional, brasileiro, de filmes sobre deficiência, aí sim com inscrições abertas para realizadores de todo o mundo, né? Mas esse primeiro ainda foi o filhote do festival alemão. Bom, produzindo essa primeira edição, eles definiram então que o festival teria que ter acessibilidade. Não podemos falar sobre acessibilidade sem que os filmes tivessem, né, os recursos de acessibilidade, né? A Libras já era uma língua oficial, não sei, até vocês podem me ajudar, quando que a Libras virou 2002, então nem... já era, foi exatamente em 2003 essa primeira edição do Festival Assim Vivemos, então já era, né? Enfim, era óbvio que teria que ter esse recurso. As legendas mesmo nos filmes nacionais, né? Que essa é uma questão que até hoje não se resolveu ainda, legenda em filme nacional para as pessoas com deficiência auditiva que faziam uso da língua portuguesa e que não fazem uso da Libras, porque existe essas duas classificações dentro do universo das pessoas surdas, pessoas que usam a Libras e pessoas que usam a língua portuguesa e que podem até acessar a Libras para uma comunicação mais rápida, mas que fazem uso da língua portuguesa. Então, quando a gente vai falar de acessibilidade para pessoas surdas, a gente sempre tem que pensar nas legendas em português e na Libras, para que seja, né, essa acessibilidade completa. E para as pessoas cegas, porque nem no festival alemão, por incrível que pareça, tinha audiodescrição. O que tinha no festival alemão era um casal de atores fazendo a dublagem dos filmes estrangeiros que não estavam sendo falados em alemão, para que as pessoas cegas pudessem acessar o conteúdo falado. Mas não tinha a descrição propriamente dita do conteúdo visual. E aí, dito isso, né, foi, como é que a gente vai fazer para as pessoas cegas acessarem esse conteúdo visual? Quem faz? Existe isso? Como é que é o nome desse recurso? Tal. Chegaram até mim e me convidaram. Você não quer fazer essa descrição para as pessoas cegas, já que você fez essa personagem cega, já que você é atriz, né? As poucas coisas que apareciam na internet na época, descobrimos que a maior audiodescritora francesa era atriz e trabalhava com atores nesse trabalho, né? Então, olha aí que legal, né? O ator já tem um entendimento da cena, já tem a questão vocal. Então, quem sabe, né? A Graciela, que é atriz e que fez a personagem cega e tal. E aí eu topei, achei aquilo incrível, difícil, né? Interessantíssimo. E então, nessa primeira edição do Festival Assim Vivemos, foi a primeira sessão com audiodescrição no cinema no Brasil. Começamos, eu falo sempre que começamos da maneira mais difícil, porque a gente começou num festival de cinema internacional, com filmes de todos os continentes, com línguas, né, não familiares pra gente. Então tem filme russo, tem filme, né, africano, tem filme do Cazaquistão, tem filme, né, de lugares assim remotos e distantes com línguas diferentes pra gente, muito pouco conhecidas. E sendo que para você acessibilizar um filme estrangeiro para uma pessoa cega, não basta você descrever a imagem, você tem que fazer o voice-over de todos os diálogos, né? Então você imagina que aquele casal que está na cabine do cinema, do CCBB no caso, aquela cabine desse tamanho, fazendo audiodescrição naquele festival,
tem que dar conta da descrição e de toda a interpretação dos personagens. Tudo, né? Então, se tem um filme que tem 20 homens e 20 mulheres, o casal vai se dividir entre 20 homens e 20 mulheres, mudando ali a entonação, o ritmo, a fala, para se adequar, né, naquele tom daquele personagem. Se é uma criança, se é um velho, se é alguém que tem alguma questão de fala, né? Então a gente começou a nossa estreia enquanto equipe, que era eu e mais um amigo ator, foi assim, fazendo 5, 6 filmes por dia, num festival que exibia 35 filmes a cada edição, fazendo todos os personagens e toda a descrição. Uma certa loucura. O que eu acho que assim, uma coisa muito legal que aconteceu desde o início foi que, obviamente, não tínhamos ainda a figura do consultor com deficiência visual, nem se falava nisso, mas nós tínhamos a presença dessas pessoas, porque o Assim Vivemos, por oferecer esse recurso de acessibilidade, trouxe para a sala de cinema pessoas que viram a possibilidade de voltar, né, para a sala de cinema. Então, por exemplo, tínhamos o Marco Antônio de Queiroz, que era um cego que não está mais entre nós, já se foi, infelizmente, mas que era um cara que tinha um site chamado Bengala Legal, que existe até hoje, porque a equipe dele continuou fazendo site, que era um cara de cinema e que ficou cego, adulto. Então, vivia numa eterna busca, né, para voltar para aquele universo que ele tanto amava. E quando ele ouviu falar que existia um festival de cinema que oferecia um recurso de acessibilidade para pessoas cegas, ele se mudou para o CCBB. Ele chegava lá de manhã e só saía à noite. E ficou encantadíssimo com aquilo. Tanto é que numa edição seguinte ele foi júri do festival. Ele foi júri do festival junto com pessoas videntes, através da audiodescrição, podendo conversar sobre os filmes, né? Sobre a qualidade dos filmes e sobre quais filmes seriam premiados. E ele, por ser uma pessoa que conhecia cinema, conhecia, né, essa matéria que é o cinema, ele pôde nos dar todo o retorno de um consultor e balizar o nosso trabalho, dizendo isso sim, isso não, isso ficou esquisito, você não precisa falar que a chave caiu porque você já falou que ele estava segurando a chave e a gente ouviu o barulho da chave caindo no chão, você tá muito econômico, porque a gente morria de medo, né, de interferir. A audiodescrição que a gente começou a fazer era assim, de vez em quando tinha uma informação, né, tinha medo de poluir aquela obra, de ficar falando demais. Então, assim, quando que tá demais, quando que tá de menos, quando que eu entendi tudo errado, né, a história da piscina vazia, que um monte de gente fala hoje, né, aconteceu no Assim Vivemos. A piscina vazia, eu falava que a piscina estava vazia, era a piscina de um clube. E não tinha ninguém, eu estava falando vazia, me referindo que não tinha ninguém. E ele tenso, porque a criança estava andando perto da piscina e ele achava que a piscina não tinha água. Sabe? Coisas assim. E aí ele disse, não, Graça, você não pode falar que a piscina está vazia e não explicar que não é vazia de não ter água, é vazia de não ter gente. Né? Coisas assim da língua portuguesa que tem duplo sentido e que se você não falar... né? Outras coisas também ali durante o festival que a gente foi entendendo, né? Por exemplo, assim... Como você descreve uma obra, seja ela qual for, cinematográfica, do teatro, uma obra de arte, como que você descreve sendo mais fielmente possível ao que aquele realizador pensou, sabe?
com o mínimo de interferência possível, para que a pessoa com deficiência visual receba aquela obra como aquele realizador quis que o público vidente recebesse, né? E quando que informações relativas à forma, não só o conteúdo, mas a forma, é importante ser descrita também. Então, por exemplo, assim, se eu disser para vocês assim, é uma cena em que um nadador profissional, um atleta da natação, percorre a lateral da piscina, se aproxima da raia, né, do local onde começa a raia da piscina e mergulha de cabeça na piscina e começa a dar braçadas rapidamente e chega até o outro lado da piscina e volta, né, pro lado que ele começou. Se eu contar essa história para vocês, todo mundo aqui imaginou essa cena. Agora, se eu disser para vocês que nós estamos vendo isso do ponto de vista da câmera que está dentro da água no fundo da piscina, muda tudo, né? E então, a gente começou a entender que em determinados momentos, esse tipo de opção do realizador era importante também ser informada. Na cena tem um casal se beijando loucamente dentro de um carro. Tá, mas o ponto de vista que eu estou vendo é do espelho retrovisor. Também muda. Então, essas nuances, né, essas delicadezas e essas escolhas, elas têm que ser feitas a partir de um entendimento profundo do que você está descrevendo. Né? A gente estava falando aqui agora sobre, agora todo mundo faz audiodescrição. A pessoa, né, ouve ou faz um curso e vai lá e faz audiodescrição. Mas audiodescrição não é só a arte de você descrever o que você está vendo. É a arte de você descrever o que você está vendo dentro de um contexto que você tem que acessar. Você tem que entender um pouco de cinema para descrever cinema. Você tem que entender um pouco de teatro para descrever teatro. Né? Você tem que ter o conhecimento da arte para descrever a arte. E isso eu acho que é um diferencial muito, muito importante, que faz toda a diferença. E não é à toa que a audiodescritora francesa trabalhava com essa trupe de artistas. Né? Porque você tem um olhar diferenciado. Então significa que quem não é da arte, quem não é ator, nunca vai poder ser. Não, claro que vai. Vai poder ser, sim. Mas tem que ter esse estudo em relação àquilo que você está... Não adianta só chegar e não saber o que é o proscênio, não saber o que é a coxia, não saber que figurino é figurino e não fantasia, né? Coisas assim. A gente teve um grande desafio logo depois também, que a gente começou a fazer, que foi escrever o Carnaval da Sapucaí, que é um universo ali muito próprio, muito específico. E aí o que a gente faz? A gente chama para o nosso lado quem entende de carnaval. Quem entende de carnaval. Porque a pessoa vai saber explicar, né? Descrever aquilo de uma maneira diferente de alguém que não entende de carnaval e que é um bom audiodescritor. Então, o que a gente fazia? A gente tinha uma dupla. Uma pessoa que era da audiodescrição e a pessoa que era do carnaval. E era um jogo ali, né? A gente ia fazendo aquele jogo de um ia ajudando o outro, sabe? Mas eu preciso ter alguém que entenda daquela matéria lá que está sendo descrita. Né? E isso vale para tudo. Então, assim, gente, assim foi o início, né? E eu separo, como eu falei, essas 2 décadas, né? Entre a semeadura, que foi duro, que foi difícil,
né, participar de muita reunião em Brasília com os poderes públicos, explicar para o Ministério da Cultura, explicar para a Secretaria de Direitos Humanos, para o Ministério das Telecomunicações, que eu acho que foi a briga mais feia, porque eles são muito ricos e existe uma associação chamada ABERT, que derrubou derrubou por muitos e muitos anos a obrigatoriedade da implementação da audiodescrição na televisão, né? Porque não estamos preparados, porque não tem profissionais, porque, né, cada vez que chegava ali a data para a implementação, entravam com recurso e derrubavam e postergavam. Isso foi por muito tempo, isso aconteceu por muito tempo, né? Sempre com alguma alegação de que não estavam preparados, ou que a tecnologia não estava preparada, ou que isso, ou que aquilo, até que, enfim, foi implementado, né? E hoje tem uma obrigatoriedade que é gradual, ela vai crescendo gradualmente, assim, a cada ano tem que ter mais e mais horas, né? Isso na TV aberta. Na TV fechada já é diferente a legislação, né? Então, tá tudo ainda muito, acontecendo, assim. Mesma coisa os editais, né? Mas como que, até você explicar para as pessoas como que você pede acessibilidade nos editais. Eu lembro bem que um dos primeiros a pedir falava assim, precisa ter libras ou audiodescrição. Como se uma coisa fosse mais ou menos parecida com a outra, né? E aí era ou, né? Aí a gente foi lá, foi toda uma comissão, essas comissões sempre tem pessoas com deficiência, porque a gente, né, essa premissa do nada sobre nós, sem nós, a gente leva muito a sério, né? Mesmo que não seja em todas as etapas, que às vezes seja mais necessário do que... Mas quando a gente vai pensar as coisas, quando a gente vai, né, planejar as coisas, não tem como você fazer sem a presença e sem a palavra, sem as pessoas, né, que recebem, né, aquele recurso e que estejam presentes, né? Então, íamos lá, não, olha só, não é ou, é e, porque um atende uma parte do público, a outra atende outra parte do público. Enfim, né, foi todo um caminho ali de pregação mesmo, né, quase você vira militante, né, não tem como. Existe um filme que eu sempre recomendo, sempre quando eu falo eu recomendo, porque eu acho muito importante a gente saber de onde a gente veio para, né, estamos aqui e viemos da onde, né? Isso na vida toda, em todos os aspectos da vida, acho que a gente tem uma tendência muito grande a achar que está sempre começando uma coisa nova, sem olhar para trás e ver o caminho percorrido até aqui. E tem um documentário chamado A História do Movimento Político das Pessoas com Deficiência no Brasil. Está disponível no YouTube. Foi um filme de... Eu não me lembro exatamente o ano, mas eu chutaria ali 2008, mais ou menos. Quando a Isabel Maior, que é uma grande militante da questão das deficiências, estava no CORD, que é um órgão dentro da Secretaria de Direitos Humanos. E esse filme, ele conta exatamente toda a luta desde a década de 60, 70, final das 60, começo das 70, onde as pessoas com deficiência começaram a se organizar e se mobilizar para exigir seus direitos, né, em todos os âmbitos. E aí ali tem histórias incríveis, deliciosas, deles se reunindo, saindo de todos os cantos do Brasil, de ônibus, van, Fusca, Brasília, indo para Brasília, dormindo em alojamento, pessoas com deficiência, sabe? Sem nenhum tipo de auxílio, apoio, não. Vaquinha na cidade para o fulano ir para Brasília para se reunir. E lá fizeram, então, o primeiro grande encontro, né, das pessoas com deficiência e das pessoas envolvidas, os simpatizantes, para começar a exigir ali os seus direitos. Então é um filme, né, todo mundo, pois é, o fulano, primeiro cineasta, ou o outro, primeira pessoa que fez um filme. Gente, olha só, vamos ver aí, né, o que as pessoas que vieram antes da gente fizeram, para a gente não
pagar mico e falar besteira, sabe? Pra gente entender, né? Eu sei que eu só fui ouvida junto com as pessoas que foram comigo para lá para falar sobre audiodescrição, porque essa galera começou lá na década de 60 a falar assim: a gente quer estar na escola, a gente quer estar no trabalho, a gente quer estar na universidade, a gente quer trabalhar, a gente quer, né? E então eu sempre recomendo a história do movimento político das pessoas com deficiência no Brasil. É um documentário e virou um livro também. O documentário está no YouTube, então eu recomendo que todo mundo assista para entender essa trajetória maravilhosa dessas pessoas. Muitos ainda estão com a gente, mas muitos também já se foram. E todo o trabalho que eles tiveram sem e-mail, sem WhatsApp, com telefone fixo, né, ligando para marcar encontro em Brasília, imagina. Admiro muito isso e acho que a gente sempre tem que voltar lá para trás para, né, olhar para o agora e para frente também. Bom, então, gente, esse foi o início. Depois disso a gente começou a trabalhar cada vez mais com audiodescrição. Quando eu comecei, eu nunca imaginei que isso fosse virar uma atividade assim, principal da minha vida profissional. Né? Achei que eu fosse fazer no Festival Se Vivemos, enquanto o Festival Se Vivemos acontecesse, mas não. Logo vieram os pares, né? Lívia Mota em São Paulo, Eliana Franco, Bel Lobo, não é Lobo, eu sempre falo, Bel Lobo é a arquiteta, né? Em Campinas, depois daqui a pouco eu me lembro o sobrenome dela, Márcia Caspari, que é essa primeira turma que começou então a pensar, gente que estava na universidade, mais oriunda da universidade, gente mais do mercado, como eu me considero, né? Pessoas que estavam mais na vida acadêmica e, portanto, pesquisando e fazendo. E começamos então a ter esse grupo de troca, né? Tem um primeiro livro que foi editado no Brasil, que se chama Transformando Imagens em Palavras, que também está disponível no YouTube para download gratuito, que são esses artigos dessa primeira turma que começou a trabalhar com o recurso da audiodescrição, pensando, refletindo, né? Essas reflexões aqui que eu trouxe para vocês são algumas que estão lá, né? Trazendo um histórico, né? De como que começou no mundo e no Brasil, as primeiras pessoas que fizeram. A primeira audiodescrição no teatro no Brasil foi feita pela Lívia Mota em São Paulo, num espetáculo no Teatro Vivo, e logo depois aqui no Rio, também com a gente, num espetáculo da Escola de Gente. Acho que se chamava Ninguém Mais Vai Ser Bonzinho, que foi um dos primeiros espetáculos que tiveram recurso de acessibilidade. E desde então nunca mais parei, né? Capacitei equipe, tenho uma equipe formada, sempre a gente está precisando, né, de pessoas para trabalhar, porque, né, são coisas simultâneas que acontecem às vezes. É um trabalho delicado, é um trabalho que não se faz do dia para a noite, assim como a Libras, que é uma língua, né, que você tem que aprender como qualquer outra língua. Então nada é muito rápido, mas é um trabalho ali que a gente vai construindo e todas essas delicadezas assim vão sendo, né, ensinadas. Eu queria abrir um pouquinho para vocês também, poderia ficar falando muito aqui. Eu trouxe algum material do Festival Se Vivemos que a gente pode passar para vocês darem uma olhadinha. Né, enfim, depois, posteriormente, eu virei produtora de projetos com acessibilidade. O Assim Vivemos atualmente, desde 2019, sou eu que produzo, porque a produtora saiu do Brasil e me entregou o festival. Neste ano eu produzi a primeira edição no Festival de Teatro com artistas com deficiência, sempre, né, pensando nas acessibilidades plenas. Então, né, foi uma trajetória que foi num crescendo assim. Eu tenho algum material aqui para mostrar para vocês. Aí vocês vão dando uma folhadinha, compartilhando. São os catálogos do Festival de... E aqui o do de teatro também.
E aqui é o catálogo que a gente sempre faz em braille. Igual do... Eu tô preocupada com o braille, gente, porque eu não sei se o braille vai resistir à tecnologia. Eu tenho umas coisas para mostrar também. A gente pode também mostrar esse conteúdo. Não sei o que vocês acham. O que você acha? Acho importante. Tá. Então, eu vou explicar. Eu trouxe um curta-metragem, que é um curta-metragem chamado Mona. Não sei se vocês conhecem, de uma personagem maravilhosa, que virou minha amiga. E ele, então, tem, né, os recursos de acessibilidade ali para vocês, para quem não tem muita familiaridade da audiodescrição, da Libras no produto audiovisual. Trouxe também uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que começar a realizar nos nossos projetos, que é a comunicação do seu projeto com as pessoas com deficiência. E para isso, então, eu preciso ter acessibilidade também nessas peças, né, de divulgação. Ah, Grécia, eu fiz um projeto lindo, tinha audiodescrição, tinha Libras, não foi ninguém. Mas você comunicou bem o seu projeto para as pessoas com deficiência? Você produziu uma peça exclusiva ou então que abarcasse os recursos de acessibilidade para que as pessoas surdas pudessem compartilhar pelo WhatsApp, para que as pessoas cegas pudessem compartilhar, pudessem compreender, né? Porque o que a gente mais recebe é só imagem, né? É um postzinho com a imagem e às vezes um textinho. Quando tem o textinho, normalmente é só o cardzinho, né? Como uma pessoa cega recebe aquilo, não tem acesso. O ledor de tela não lê imagem. O ledor de tela lê texto, isso sim, mas não lê imagem. Então, se você não colocar embaixo o texto descrevendo aquela imagem corretamente, você não acessa esse público, né? Uma pessoa surda que não leia bem português também vai ter dificuldade. Então, eu trouxe o programa acessível, que a gente fez para o Festival Experimenta. Ele não precisa nem ver todo, porque ele é longo. E trouxe esse curta-metragem. Então, não sei quem é que pode exibir. Vamos ver o Mona primeiro? O rosto de uma mulher. Ela é negra, calva, usa óculos e brincos. Seu rosto de perfil esquerdo, de olhos fechados. Com uma cadeira de rodas elétrica, ela anda em marcha ré por uma viela e entra por um acesso em ambiente doméstico. Sobre a imagem, com letras vermelhas, Mona. Em frente a um espelho, ela se maquia. Até os 30 anos, eu trabalhava em 2, 3 empregos. TV ligada em um quarto. Era da enfermagem. E uma vida normal de quem, luta para sobreviver. Ela dobra roupas. E, de repente, uma série de coisas foram acontecendo e que acabou culminando de eu estar na cadeira de rodas. Usa um brinco pendente. Maquia-se no banheiro. Eu tenho NMO, que é neuromielite óptica, prima malvada da esclerose múltipla. Então, degenerativa, progressiva, mas eu não dou bola para ela. Detalhe de uma bonequinha cadeirante negra em cima de um bolo de aniversário. Com a deficiência, eu vou dizer que foi só mais um detalhe na minha vida, porque eu nasci mulher, eu nasci negra, mãe solteira, uma série de coisas que já não faziam da minha vida muito fácil, A gente sabe que o homem e a mulher negra nesse país já nasceu meio fadado a morrer cedo e pela bala da polícia, Eu não fui, não conseguiram me destruir assim. Aniversário de Mona. Mona sobe e anda em um ônibus adaptado. Imagem da cidade e de passageiros. E aí vivo criando um mundo para o meu filho também ter as oportunidades que ele precisa. Porque ele é um homem, ele tem 24 anos e ele está na estatística de maiores mortes do país. Mona e o filho se locomovem pela casa
e fazem pose para a câmera. Eles saem da casa por um portão. Imagem em preto e branco de uma van da polícia com um policial armado. Várias fotos se sobrepõem com cenas de violência policial. A tela escurece. Imagem em preto e branco de Mona olhando pela janela de um ônibus. A tela escurece. Filmagem antiga e caseira de duas mulheres dançando, com o prédio do Teatro Municipal ao fundo em letras brancas. Em 2017, Mona foi a primeira mulher negra cadeirante, junto com sua colega Leonice Jorge, a atuar no palco do Teatro Municipal de São Paulo. Fotos da apresentação se sobrepõem. Em nenhum momento eu imaginei estar fazendo história. Estive no Teatro Municipal, uma mulher negra, eu não estava lá servindo café, eu não estava fazendo chão, eu estava ali como atriz, né? Como dançarina. E isso ninguém vai tirar de mim. E eu tenho certeza que quem for vir aí atrás já tem isso. Isso já aconteceu, isso é muito bom. Ela se maquia com batom e sombra roxos, com um grande sorriso. Na cidade, ela anda com a cadeira de rodas, pedindo passagem aos transeuntes. A cadeira em nenhum momento tirou a minha dignidade, tirou a minha feminilidade, não tirou a minha vontade de viver, de conhecer, de aprender. Mona sorri enquanto percorre a rua na cadeira. A cadeira não acaba nada, né? Ela não é o fim de nada, não, pelo contrário, ela é minha aliada. Imagem em câmera lenta de Mona no carnaval. Acoplado à sua cadeira na parte de trás, há um bumbum com fio dental como fantasia. Sentei na cadeira para voltar a ser bailarina e atriz. É isso que eu sou hoje, que eu quero continuar. É para isso que eu vivo. Outras cadeirantes dançam no carnaval. Falar em vida, eu quero muito viver. Mona faz uma reverência ao lado de uma cadeirante com um porta-estandarte. Detalhe de seu rosto com turbante colorido e grandes brincos. Ela anda em meio a outras pessoas em um bloco de carnaval de rua. Ela dança movendo o tronco e o braço próximo a um trio elétrico. A tela escurece. Até porque a médica, quando me falou da doença, me disse, olha, tem uma notícia para te dar, você tem uma doença que é brava. Eu olhei bem para ela e disse, ela não me conhece, brava sou eu. Detalhe do rosto de Mona, primeiro séria e depois abrindo um sorriso. Sobre a imagem, os créditos finais em letras vermelhas. Música, Redinda, Cris Zabriskie e Aters. Direção, edição, Luca Messer. Audiodescrição, voice-over, interpretação em libras e legendas. Cinema Falado Produções. Iguale Comunicação de Acessibilidade. Tagarelas Produções e 4 Estações. Fim. Agora vamos ver, gente, tem, como eu falei para vocês, esse programa que a gente fez para o Festival Experimenta, pensando assim, né? Como que a gente consegue comunicar para as pessoas com deficiência toda a programação do nosso festival. Então a gente inventou uma peça de divulgação, que virou um vídeo, né? Com os recursos de acessibilidade para que as pessoas pudessem acessar. Vamos ver um pouco, porque ele é grande, porque dá toda a programação, não precisamos ver tudo, mas vamos ver um pouquinho aí. Vídeo-programa acessível com libras, audiodescrição e legendas. Sequência de fotografias dos espetáculos. Olá! Convidamos para o Festival Experimenta, que acontecerá nos dias 21, 22, 23, 28, 29 e 30 de junho, no CCBB do Rio de Janeiro. O Festival Experimenta nasce do propósito de reunir artistas com deficiência que estão em evidência no cenário cultural nacional e internacional. Traz para o protagonismo da cena propostas artísticas não usuais, criações repletas de questionamentos, corpos diversos e vivências disruptivas. A Cinema Falado, que produz o Assim Vivemos, Festival Internacional de Filmes sobre Deficiência, tem agora a satisfação de apresentar um panorama de teatro, dança, instalação e oficinas, ampliando a contribuição na criação de espaços de pertencimento para artistas, de compartilhamento para todas as pessoas
e criando a possibilidade de novas conexões e reflexões. Acreditamos que a diversidade em cena enriquece a vivência do coletivo, tornando-o mais democrático, rico e tolerante. Desejamos que todos experimentem. Sequência de vídeos dos espetáculos. Programação: Canto dos Malditos, espetáculo de dança contemporânea, dia 21 de junho, às 19 horas. Teatro 2 do CCBB, 60 minutos. Classificação indicativa 12 anos. Corpo sobre Tela, espetáculo de dança contemporânea, dia 22 de junho, às 19 horas. Teatro 2 do CCBB, 60 minutos. Classificação indicativa livre. Kiwa Matamba, Salve a Força dos Ventos. Performance Teatro Dança, dia 23 de junho, às 19 horas, no Teatro 2 do CCBB. Duração 45 minutos. Classificação indicativa livre. Entre Nuvens, espetáculo de dança-teatro, dia 28 de junho, às 19 horas, no Teatro 2 do CCBB. Duração 60 minutos. Classificação indicativa livre. Meu Corpo Está Aqui, espetáculo teatral, dia 29 de junho, às 17 horas e às 19 horas. Obrigada. Então, com isso, a gente cria uma peça de divulgação, né? Com acessibilidade. Dessa forma, as pessoas podem compartilhar, podem mandar para as pessoas cegas, para as pessoas surdas, para as pessoas surdas que usam a Libras, para as que usam a língua portuguesa, que essa peça dá conta, digamos assim, do recado de fazer uma divulgação ampla. Além do programa, esse é o programa acessível, que realmente, né, fala ali de todos os espetáculos, todos os horários, as oficinas e tal. Além disso, fizemos uma vinheta acessível, digamos assim, uma coisa bem menorzinha, só que divulga o festival, a data e o local, né? Então, eram essas duas peças. Além disso, todos os posts, os cards, tudo que a gente postava no Instagram, a gente colocava também audiodescrição, né? E com isso, então, conseguimos, assim, ter, né, parte da nossa divulgação com acessibilidade, o que é muito importante para quem quer realmente fazer a ponte entre público e o projeto, né? Claro que, além disso, tem a divulgação institucional, que a gente chama, que é a divulgação direcionada. No caso de um festival, eu também posso ter alguém que faça o contato direto com as instituições, com os grupos, com as pessoas ali que realmente estão, né, agrupadas em algum projeto, né? Então, isso também é possível e é sempre interessante e eu sempre recomendo, né? A gente faz muito essa divulgação também para o público espontâneo com deficiência, porque a gente acredita muito nessa questão da autonomia, né? Às vezes o produtor me contrata para botar audiodescrição e fala assim, então, que horas o grupo vai chegar? Aí eu falo, né? As pessoas acham assim, primeiro que você tira a pessoa com deficiência visual do bolso, né? Você traz os cegos? Trago, já boto numa van, vai todo mundo lá em casa. Não é assim que você traz as pessoas, né? Que horas o grupo vai chegar? Não é o grupo, a pessoa vai com o seu namorado, com a sua namorada, com sua mãe, com o seu filho, sozinha, né? As pessoas chegam. Então, assim, começar a entender que esse público é um público autônomo, comum, cheio de gosto, desgosto. Uns são chatos, outros são legais, uns gostam de comédia, outros gostam de musical, outros não gostam de nada, outros não gostam de teatro, outros não gostam de audiodescrição, tá? Isso existe também. Não quero fone. Tá bom, vou fazer. Goela abaixo, não, né? É raro, mas tem, tá? Tem isso. E assim, entender a diversidade dentro desse grupo diverso, né? As pessoas cegas não são todas iguais, não fazem as mesmas coisas, não gostam das mesmas coisas. Então, assim, a gente estimula muito essa questão da autonomia. Os eventos culturais normalmente acontecem nos finais de semana, onde as instituições não estão funcionando. Então, a gente acessa muito instituição, mas sempre muito com o intuito de chegar nas individualidades.
e a partir dali poder divulgar para o indivíduo. Para o indivíduo sair da sua casa, convidar o seu acompanhante, fazer um programa, ir para o centro cultural de forma autônoma, né? Hoje eu identifico assim, qual é a maior dificuldade? É o público infantil. Porque o público infantil precisa que a família leve. E a família, por incrível que pareça, quer ir para o churrasco no final de semana e não levar a criança para o teatro. Então a gente tem dificuldade em levar o público infantil para o teatro. Pode fazer a pergunta. Não, Graziela, você fez toda essa historiografia, né, contando o trajeto, né, da audiodescrição, e eu queria que você falasse como que foi essa migração do audiovisual para o teatro, né? Se tem uma diferença, né, da audiodescrição quando vai para o teatro, quando vai para a dança. Se o profissional tem que ser especializado, se o profissional tem que ter uma ligação com aquela linguagem. E eu também já, em alguns processos que eu passei, né, de acessibilidade em projetos de artes cênicas, eu ouvi falar que tem diferentes vertentes de audiodescrição dentro da audiodescrição para teatro. Que eu fiz uma vez no SESC e teve essa discussão que a audiodescrição que a gente contratou não era boa o suficiente porque tinha uma outra vertente. Eu queria entender um pouco, se você pudesse falar um pouquinho dessas duas vertentes e essa migração do audiovisual para as artes cênicas. Tá. Você posso adicionar uma pergunta também? Como é que é o preparo para fazer uma audiodescrição? O passo a passo, né? Assim, como é que você, enquanto profissional, a sua equipe se depara com uma obra, nesses casos de obras vivas, de artes cênicas, né? Conversa com a direção, enfim, para isso, né? Para entender um pouco a perspectiva da pessoa que criou e como é que vocês transferem isso para a audiodescrição. Tá. Bom, eu vou falar sobre a minha vertente, meu ponto de vista. Eu não acho que tenha, por incrível que pareça, uma diferença muito grande em descrever cinema e descrever teatro. Tá? Qual é a diferença primordial? É que uma forma é um produto pronto, né, do começo ao fim, imutável, com aquele tempo, com aquele timing, com aqueles espaços entre falas que você tem certeza absoluta que vai durar 2 segundos e, entendeu? 2 minutos e 35 segundos. No que diz respeito à forma, claro que tem diferença. E o outro é o teatro, nosso maravilhoso teatro, que é a imponderabilidade. Tudo pode acontecer, o ator pode esquecer a fala, o espetáculo pode durar 15 minutos a mais, o refletor pode cair, o público pode estar assim ou assado, né? Nesse sentido da forma em si, muda completamente. Agora, eu não vejo muita diferença em descrever uma cena cinematográfica e uma cena teatral. Né? A gente usa é o mesmo olho que está olhando para aquela movimentação daqueles atores que estão falando, se movendo, reagindo, tendo expressões faciais, movimento de corpo, que estão num ambiente, seja ele, né, um ambiente lá do filme ou da peça. Nesse sentido, da construção da minha frase, da minha forma de descrever, eu não mudo muito da cena de um filme para uma cena teatral, né? Então, nesse sentido, não tem tanta diferença. O que tem a diferença é a forma mesmo, né? No cinema a gente pode tanto fazer audiodescrição ali ao vivo, como é no teatro, quanto gravada, né? E aí envolve outras coisas, né? A gravação propriamente dita e a mixagem depois, né? No som original do filme, para que você tenha um produto onde tenha o som original mais audiodescrição. Agora, eu não uso uma diferente técnica para audiodescrever uma cena audiovisual ou uma cena teatral, sabe? Eu acho que é parecido ali. Sobre o passo a passo, a gente conhece a obra, a gente estuda a obra a ser descrita, né? E aí tem várias formas de você estudar. Se é um filme, você vai ver o filme. Se é uma peça de teatro, você pode trabalhar com o vídeo da peça. Ah, mas não tem vídeo, a peça não tem vídeo, a peça vai estrear. Você acompanha ensaios, você assiste a um espetáculo que antecede a sua sessão com audiodescrição,
né? Existem várias maneiras ali de você se aproximar daquela obra, né? E aí a gente produz o roteiro da audiodescrição, que preferencialmente em cima do texto, né, da peça, que você recebe da produção também, e ali você vai inserindo as falas descritivas que você vai utilizar. Ah, mas sempre dá para fazer um roteiro formal maravilhoso? Não, às vezes não dá. E às vezes, por exemplo, o espetáculo de dança, né, que eu considero assim, sempre um grande desafio. Né? É puxar a dança. A dança é um desafio gigante para um audiodescritor, né? E às vezes, já fizemos muitas vezes roteiro de espetáculo de dança que chega no minuto 10 do espetáculo, você faz assim no roteiro e você faz assim, porque, cara, você tem que entrar, você tem que dançar junto. Né? E às vezes você tem um roteiro super formal que você fez, um roteiro lindo e tal, mas ele isso é uma coisa minha, ele te afasta um pouco dessa sua interação que você tem que ter. Agora, não vamos confundir o ao vivo, o abandonei o roteiro com o improviso, isso não. É possível? Claro, né? Tá acontecendo um festival, te chamo, eu vou fazer. Agora, não é o que se faz, a gente não trabalha improvisando, porque esse estudo, seja ele para fazer um roteiro formal, seja ele para fazer um caderno de anotações, seja ele para o que for, para você estudar aquela obra, ele tem que ser feito previamente, para você ter uma boa audiodescrição, né? A gente faz audiodescrição de improviso em evento, em seminário, né, em acontecimentos ali que não tem ensaio, que não tem, né, num espetáculo, por exemplo, de sketches de improviso. Mesmo assim, você vai entender o que é aquele conjunto e o que está se propondo. Né? Você vai compreender aquele contexto. Não vai cair de paraquedas. Mesmo assim, você vai entender. Mas, claro, tem coisas que você vai improvisar, porque a sua matéria é improviso. Mas isso é raro acontecer. Normalmente a gente produz esse roteiro ou esse estudo, né? Esse estudo bem aprofundado, e a gente, assim como a Libras, que eu sei que tem coisas que eles conversam, porque não existe sinal para aquilo, e aí eles vão criar um sinal, ou eles vão juntar dois. A audiodescrição também, às vezes a gente precisa decidir como que eu vou descrever aquilo, né? A dança é um desafio muito grande, porque se você ficar só descrevendo o movimento propriamente dito, é muito cansativo. O tronco para frente, encostou a mão direita no chão, levantou, não sei o quê. E às vezes você tem um conjunto, aquele conjunto forma um significado. Então, na minha opinião, na dança, você tem que fazer uma mescla da descrição do movimento com o significado que está acontecendo, com aquela história que está acontecendo, né? Então, assim, tudo bem, as dançarinas estão em balanços, em balanço, estão pendurados no teto do teatro, se balançando. Tudo bem, mas aquele movimento delas pode remeter muito a crianças num jardim de infância, por exemplo. E aí é necessário que você dê essa informação, né? E não só a descrição propriamente dita que elas estão se balançando. Não, o gestual é infantil, o sorriso é infantil, né? Então, essa questão da dança é muito isso, é muito a mescla daquela imagem, né? Da Deborah Coker lá, não me lembro se era no Nós ou no Cão Sem Plumas, agora não me lembro. Mas assim, os bailarinos estavam todos pendurados e daqui a pouco era uma árvore. Eles formaram a imagem de uma árvore, né? Isso é subjetivo, mas é algo que você precisa, né, falar. Então a gente escapa um pouquinho às vezes da descrição na dança para dar aquele panorama ali que está aparecendo. E claro, sempre tem essa conversa, né, com as pessoas, com os diretores. Muitas vezes a gente fica sabendo desses símbolos, desses significados, dessas
através dessa conversa que você pode ter posteriormente, que é fundamental. Já falo sobre os tipos. Eu queria aproveitar para fazer uma pergunta também. Eu não fazer uma pergunta, eu queria ouvir você falar sobre isso. Tá? Meu nome é Rodrigo, sou da Secretaria Municipal de Cultura e eu acompanho projetos de categorias diferentes, né? E aí nessa próximo ano, né, vou pegar a categoria de artes visuais e cultura popular, né? Então eu já tive a oportunidade de ver, né, na dança, né, empregando, né, audiodescrição, no teatro, né, no audiovisual, mas para mim vai ser, né, novo, né, acompanhar nas artes visuais e na área de cultura popular. E aí eu queria que você falasse um pouco se você já teve experiência, né, você já deu um caminho que é estudar, né, recomendar que além de ter um profissional de autodescrição, ter alguém que seja, né, da área para poder estar fazendo esse estudo, preparar um roteiro, né, mas assim, queria saber sim, da sua experiência, né, de caminhos, né, para artes visuais, como funciona numa exposição, né, ter autodescrição, se você já teve contato com isso, e em cultura popular aqui, por exemplo, né, como é que é, imagino, né, ter um roteiro para descrever uma quadrilha, né? Então, como é que isso funciona? Maravilhoso, quadrilha eu ainda não descrevi, mas adoraria. Bom, a tecnologia está ajudando muito no que diz respeito às acessibilidades em exposições, né? Então, o que a gente tem feito é descrever as obras, os ambientes e disponibilizar através de QR Codes. Isso é uma coisa que está sendo muito comum agora. Então, por exemplo, você tem lá o quadro, né? E aí você tem um QR Codezinho sobre relevo, que é um QR Codezinho que agora você tem, que você pode imprimir sobre relevo, para que a pessoa com deficiência visual possa tocar e saber que aquele é o QR Code. E ali, então, está contida a descrição. Ah, tá, mas como é que a pessoa com deficiência visual chega, né, no QR Code? Porque a gente não tem aquele ambiente perfeito com as rampas, com os pisos podotáteis até chegar nas obras. Isso é muito difícil, né, da gente encontrar. Então, eu sempre digo assim, você tem que ter uma equipe, você tem que ter monitores, você tem que ter recepcionistas, pessoas assim que estejam preparadas para receber esse público, né, gente? Uma coisa que eu tenho dito muito é assim, ó, acessibilidade, as estratégias de acolhimento, isso é de todo mundo. Claro que você vai contratar um audiodescritor para fazer a descrição das suas imagens, mas a responsabilidade do acolhimento e da inclusão é de todos nós e todas nós. De todas as equipes, de todos os projetos, de todas as escolas, de desde o porteiro até a pessoa da cantina, todo mundo pode ter uma atitude inclusiva, né? Então, assim, botou o QR Code lá, tá tudo acessível, coisa mais linda, tá todas as obras acessíveis, a recepcionista fica plantada e não acolhe, não recebe bem aquela pessoa com deficiência, não leva a pessoa pelo ambiente, não mostra onde estão os QR Codes. Você tem a acessibilidade, mas você não tem o acolhimento, né? Então, são duas coisas que têm que caminhar juntas. Essa é uma forma, por exemplo, né? Você contrata a equipe vai fazer a descrição de todas aquelas obras, vai fazer, por exemplo, vídeos com os textos curatoriais que estão na sua exposição em Libras, para a pessoa surda que chega lá e não acessa a língua portuguesa, poder ver o vídeo com a tradução em Libras. Você pode ter uma coisa que é integrada, que é linda de morrer, que eu achei que a gente fez na Bienal de Arte que teve no Museu do Amanhã, de arte digital. Coisa mais difícil de descrever aquelas coisas, né? Porque são experiências, são ativações. A pessoa chega,
aí tem um sensor que toca ou joga um vento, que faz a coisa mais difícil do mundo, né? A gente construiu uma peça de acessibilidade que reunia ali o texto curatorial sobre aquela obra, que sempre tem, né, a legenda sobre aquela obra. Obra do fulano de tal, realizada em tal material, não sei o que, em libras. Todo aquele texto daquela legenda em libras. Daqui a pouco... E aquele fundo já era a obra, coisa mais linda ficou aquilo, posso mandar para vocês verem também. E aí acabava aquele texto curatorial em libras, você tinha escrito a audiodescrição e aí tinha a descrição em voz daquela obra. Então, com isso, a gente acabou com o QR Code da Libras, o QR Code da audiodescrição, e a gente fez um produto lindo, esteticamente super de acordo com aquela exposição, que reuniu a Libras, o texto curatorial e as legendas em Libras, e depois a audiodescrição. Claro, precisa ter dinheiro, precisa, é um produto que fica mais caro, né? Mas, assim, é um recurso que é possível nas exposições maiores, né? Por exemplo. E a equipe da sua exposição, do seu teatro, do que for, tem que passar por uma oficina, tem que passar por um treinamento, né? Como que você recebe, como que você acolhe, como que você conduz uma pessoa com deficiência visual, como que você se comunica com uma pessoa surda sem saber Libras, porque normalmente eles têm a capacidade de fazer leitura labial. Então, como que você fala coisas básicas com uma pessoa surda, até chamar seu intérprete, ou se não tiver um intérprete, você vai se virar. Coisas assim, sabe, que são básicas. A gente fez acessibilidade no Teatro Carlos Gomes de 2000 eu não me lembro mais, foram 7 anos, em toda a programação do Teatro Carlos Gomes. Terminou no último ano do mandato do Paes, antes do Crivella, tá? 2016, eu acho, né? Aí entrou o Crivella e o projeto foi descontinuado. E a gente tinha o seguinte, como era permanente aquele projeto, a gente fez uma oficina com a equipe do Teatro Carlos Gomes, bilheteiro, porteiro, todo mundo ali, né, de como receber as pessoas. O Teatro Carlos Gomes grande, tem aquela escadaria, as pessoas com mobilidade reduzida tinham que entrar pelo lado. Mesmo assim, nos primeiros meses do projeto, cada vez que o porteiro via que estava chegando uma pessoa cega, descendo o táxi lá na frente, ele tinha uma síncope. Graziela, pelo amor de Deus, tá chegando uma pessoa cega, deixa eu ver, vem aqui. Assim, era um receio, um medo, né? Um medo, porque não sabia se podia tocar, se não podia tocar, mesmo a gente tendo feito uma dinâmica com eles, né? Bom, aí foi indo o projeto, né? Vinha eu lá e tal, não sei o quê, eu recebia as pessoas e tal, apresentava as pessoas. Lá pelas tantas, aquela equipe começou a se familiarizar e perder esse receio, sabe? Quando chegou no final do projeto, eles conheciam as pessoas pelo nome, sabe? Eles tinham prazer em ir lá. Era o contrário. Graça, não precisa vir. Eu já vou lá pegar a pessoa no... Virgínia está chegando no táxi, sabe? E já sabia como que tinha que oferecer o braço, como tinha que subir a escada, ou botar lá, não sei, e falar, e conversar, e perguntar se a pessoa queria tomar um café, né? Então, assim, é muito importante que isso aconteça, que essa mobilização de todo mundo, porque você vai dando ferramentas para todo mundo. Nós somos pessoas que podemos ter atitudes inclusivas no nosso dia a dia, todos os dias, né? Então, eu responsabilizo muito sempre as equipes, sabe? Não é assim, contrata a Graça e que a gente está salvo. Não. A gente vai fazer os textos corretos, a gente vai construir as descrições, a gente vai estar lá, o equipamento correto, tudo bem. Agora, a atitude, né, inclusiva pode ser da equipe inteira. Né? Então, isso é uma coisa muito importante. Como é que é? Você vai fazer a exposição e vai fazer cultura popular. Então,
Então, cultura popular, o quê? Depende. Se é um espetáculo de rua, se é uma quadrilha, existe equipamento portátil, o audiodescritor caminha e vai por onde você quiser. Entra no meio do espetáculo, entra no meio da quadrilha, leva, né? Então, assim, pode ter em teatro de rua, pode ter em quadrilha, pode ter em qualquer tipo de manifestação. Você não precisa ter o seu audiodescritor preso numa mesa nem numa cabine. Ele pode fazer parte da dinâmica. Existe, é um equipamento de visita guiada. A pessoa está com o fonezinho, o grupo lá está com o fonezinho e o teu audiodescritor está itinerando junto. Né? Então, tudo é possível colocar em qualquer ambiente. É difícil pensar assim, aonde que pode... isso realmente não daria. Sei lá, um projeto que é uma pessoa só numa canoa que vai chegar numa aldeia indígena, aí vai ter que levar o audiodescritor, senão, ou vai levar o filme já com audiodescrição, né? Mas assim, é difícil achar uma situação que você não possa ter a Libras, a audiodescrição e o acolhimento. Pega meu e-mail, depois qualquer coisa que você se apertar, pode me escrever, Graça, uma situação aqui que eu não estou vislumbrando, eu te ajudo, tá bom? Oi. Boa noite. Boa tarde. Boa noite. Eu queria pegar um gancho nisso que você falou agora sobre o equipamento, e aí eu queria fazer duas perguntas. Assim. Uma, que uma coisa que acontece muito, assim, pelo menos com as pessoas que eu conheço, né? Quando a gente está fazendo audiodescrição em teatro, você leva teu equipamento, aí você passa tudo, o som no rádio limpinho, né? Só que aí começa o espetáculo. E aí você tem frequência dos microfones, você tem frequência dos refletores. E aí aquele som que estava limpinho começa. Né? Tipo, se você podia falar um pouco sobre isso, assim. Sobre a transmissão. Essa coisa da qualidade técnica mesmo, né? Porque a gente tenta, a gente investe em equipamento e tudo para fazer a coisa mais, né? Porque a gente já sabe que escutar no rádio, às vezes já pode trazer uma voz um pouco mais mentalizada, né? Não é a mesma coisa. A gente se esforça para isso, né? Uhum. Mas, assim, realmente, essa coisa do chiado, né? Como é que a gente conversa com a produção também do espetáculo, né? Porque essa é uma questão técnica que entra junto com tudo, né? A pessoa que faz desenho de luz, a pessoa que faz desenho de som, né? Assim, e a outra coisa que eu queria perguntar assim, eu escutei você falando coisas super legais, assim, inclusive adoraria ver, né, o que você preparou lá para o Museu da Manhã, e cada vez mais eu me preocupo muito com um público que eu vejo que não tem ainda conseguido ter muita representatividade dentro dos ambientes culturais, que é o pessoal a comunidade surdo-cega. E aí, assim, queria perguntar se você já teve oportunidade de desenvolver alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho procurado muito e está difícil, assim. Bom, a Virgínia é audiodescritora também, já está aí nesse caminho já há um tempo. Obrigada pela presença. A questão técnica, eu vejo assim, ela levantou uma coisa muito boa, que é o seguinte, a gente depende, né, de equipamentos para transmitir o nosso trabalho, que é a audiodescrição. A menos que você esteja fazendo aqui audiodescrição ao pé do ouvido, o que também é possível em exposição, tá? Só um parêntese. Não tenho dinheiro para gravar, não tenho, é um baixíssimo orçamento, o que eu faço? Você pode contratar alguém para fazer os seus roteiros, a pessoa que está lá recebendo o público da sua exposição pode estar com esses roteiros escritos no papel e ela ir descrevendo e conduzindo. Isso também é possível, sabe? Um baixo orçamento que você não tem como gravar, como contratar tudo, você faz uma visita guiada presencial com um monitor que esteja preparado para fazer aquela descrição. Tá? E aí é isso, é o monitor com o público. Tem gente que até prefere, sabe? Porque fica mais humano, porque a pessoa pode fazer pergunta, porque pode
tem a oportunidade de tirar alguma dúvida, de pedir mais detalhamento, menos detalhamento. O Felipe Monteiro, que é um super consultor em audiodescrição, ele faz muito imagem estática, que a gente chama, que é obra de arte. Ele diz assim, tudo bem, perfeito, tá lá, tudo lindo no QR Code, mas eu não troco o QR Code por alguém para me conduzir, um audiodescritor para me conduzir. Porque eu adoro perguntar coisas, eu quero saber mais sobre a obra. E ele tendo uma pessoa lá, ele consegue fazer esse aprofundamento. Então, é outra possibilidade, tá? Ter alguém na sua exposição que esteja preparado para fazer essa condução e fazer essa visita guiada. Porque a audiodescrição, normalmente, a gente precisa do equipamento para transmitir. No teatro, a gente usa o quê? O equipamento idêntico da tradução simultânea. Né? As pessoas cegas chegam no teatro, recebem os fones, e o audiodescritor está lá numa cabine, ou na cabine do próprio teatro, ou numa cabine montada, fazendo essa audiodescrição simultânea ao acontecimento. Então, o que a Virgínia está trazendo? Poxa, a gente prepara um roteiro maravilhoso, minha voz é ótima, né? A gente está super preparado, as pessoas cegas foram, né? Teve essa divulgação, teve essa ponte, e aí, de repente, eu tenho um equipamento que não está funcionando, que está ruidoso, que está desagradável, e aí, né, acaba que nosso trabalho fica super comprometido por causa dessa questão. Bom, tem bons e maus equipamentos para começar, né? Tem estratégias de você... Eu, por exemplo, nos teatros do Rio, já sei, por exemplo, que teatro muito grande, você tem que ter atenção a colunas, se você está lá em cima no mezanino, será que na última fileira da plateia vai ficar bom o som? Então, assim, estratégias para pensar nesse equipamento, porque rádio é frequência, né? Então, tem posicionamentos melhores ou piores, tem equipamentos melhores ou piores, e tem essa questão que a Virgínia está trazendo, que é assim, ó, a produção faz tudo, independente, e essas pessoas aqui chegam e se viram. Ah, tá entrando um ruído da cabine técnica. Ai, sei lá, a última vez que a gente fez lá tinha um ar-condicionado desgraçado. E o ar-condicionado, que devia ser da década de 70, fazia atrás do nosso microfone. Aí a gente falou, olha só, a gente não pode ficar aqui, porque tem um ar-condicionado da década de 70 que está fazendo um ruído possível. Ah, mas aqui é o único lugar que pode ficar a audiodescrição. Aí você começa, né? Olha só, gente. Ou então, técnico que conversa, porque você não tem como montar a cabine, tá o operador de luz, o operador de som, e eles conversam. E você está descrevendo, e a pessoa cega está ouvindo assim. Ai, o homem pegou, levantou, fez não sei o quê, fez não sei o quê. O cabo 25! Né? A gente já passou, todo mundo já passou por isso. Então, assim, a equipe tem que saber que tem um audiodescritor ali, com o microfone aberto, que você não pode gritar, que você tem que falar baixo. Então, essa integração e esse entendimento das equipes com o profissional de acessibilidade está engatinhando, gente. Está engatinhando. São pouquíssimas produções que dizem assim, não, o que você precisa? Como é que é o seu trabalho? Qual é o lugar mais adequado? São pouquíssimas. Que tem esse olhar de entender que aquele profissional ali é um profissional da sua equipe, né? E que tem que estar afinado e que você tem que entender. O que adianta botar um intérprete de Libras lá na quina do teatro? Ah, tá, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. Ah, não, os atores não querem que o intérprete de Libras fique perto, porque eles vão se desconcentrar. Tá, primeiro que ninguém vai botar o intérprete de Libras no colo do ator. Isso é outro erro, porque já aconteceu também do exagero ao contrário, né? A pessoa acha que para agradar o intérprete tem que estar aqui, colado. Não tem que também, não é assim. Você tem que fazer uma cena que seja boa para todo mundo. Então não é só para o surdo, não é só para o cego, e não é só para a pessoa comum, digamos assim, para o público comum que não precisa de recurso de acessibilidade. Você tem que ir em busca, é o tal do desenho universal. O que é bom para todo mundo? Para quem não precisa do recurso e para quem precisa do recurso.
Você não vai botar um intérprete de Libras no colo do ator, óbvio, não pode. Agora, você não vai botar o intérprete de Libras lá na quina, que a pessoa surda vai ficar assim e assim, assim e assim. Não, o intérprete de Libras tem que estar posicionado no lugar que a pessoa surda possa olhar a cena e o intérprete de Libras mais ou menos no mesmo campo de visão, para que ele possa ver a cena e tá vendo o intérprete. Né? Então isso é muito importante. Onde é que estão os surdos? Estão botamos os surdos na primeira fileira, querendo agradar. Mas tá ruim para eles. Na primeira fileira a cena tá aqui, o intérprete está ali. Né? Então assim, qual é? Normalmente a gente fala, é da F, G para trás, no mesmo lado onde está o intérprete. Dessa forma você está com um distanciamento correto, vendo o intérprete e vendo a cena. Né? Então, me perdi. Estava falando da questão das equipes entenderem, né? Assim, não é contratar porque está no edital, porque eu sou obrigada a colocar os recursos de acessibilidade. É o mais comum. Né? Chega aí, bota aí e faz. Não, né? Então, todo esse entendimento, é preciso que a gente fomente cada vez mais esses cursos para os produtores culturais, para eles entenderem onde posicionar o intérprete, o que o audiodescritor precisa, tá? E qual o posicionamento do público, aonde que o público pode sentar, que fica mais adequado, mais agradável, e aí sim ter essa sessão plena e boa para todo mundo. Só um comentário. Nesse sentido, quem está dando um banho aqui no Rio de Janeiro é o Teatro da UERJ. É impressionante, eu fico muito emocionada toda vez que eu vou trabalhar lá, e como a equipe do teatro, a primeira coisa que eles perguntam é como é que vai ser a acessibilidade de vocês e o que vocês precisam. Maravilhoso. Fico muito encantada com isso. Ótimo. Então, muito obrigada, Graciela, pela sua oficina, pela sua aula, pela sua fala, sua presença e os conhecimentos compartilhados com a gente. Bom, só quero me colocar à disposição para quem quiser conversar mais. O meu e-mail é facílimo, é graciela@audiodescrical, né? Audiodescrição tudo junto, sem cedilha, sem tio.com.br. Então, qualquer dúvida, Graça, me manda, quero ver o exemplo da exposição, posso mandar com o maior prazer. Estou aqui para construir. Obrigada também à equipe de Libras, intérpretes tradutores de Libras. E eu vou pedir encarecidamente para preencherem a lista de presença, que é o meio que a gente tem de enviar o certificado e os conteúdos que a gente apresentou hoje. Tá bom? E propor uma foto final de registro. Se vocês concordarem, a gente faz essa foto. Obrigada, gente.